Seja muito bem-vinda à minha Maratona Doce Saudável. Espero que você esteja tão animada quanto eu estou. Nesses 3 dias nós vamos trabalhar muitos pontos da confeitaria saudável e todos eles foram pensados em você. Sabe aquela mensagem que você me enviou no direct? Ale, eu preciso tanto de ajuda para começar na confeitaria saudável, mas eu não sei por onde começar. Ai, Ale, eu queria entender os ingredientes das receitas, mas eu não sei nem para onde vem nem para onde vai. Ai, Ale, como fazer, Ale, para fazer com que o meu bolo sem trigo fique perfeito? Esses pequenos detalhes eu anotei. São importantes para mim também. E eu juntei todos eles para que essa Maratona Doce Saudável marque a sua vida, o seu começo na confeitaria. Você está comigo nessa, não é? Então está dada a largada da nossa Maratona Doce Saudável. Vamos lá? Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero conversar com você sobre o que vai acontecer nesses 3 dias de aulas na nossa Maratona Doce Saudável. Primeiro, nós vamos aprender o que vocês mais estão esperando. As substituições de ingredientes e vamos focar nas farinhas, porque eu sei que o bicho pega é aí. Vocês têm muita confusão, como fazer quando tira o trigo, qual farinha utilizar, afinal são tantas farinhas sem glúten, não é verdade? Então vamos tirar as dúvidas de vocês. No segundo dia nós vamos transformar uma receita em um negócio de sucesso. Isso mesmo, vou ensinar junto com vocês uma receita fácil, simples, barata, acessível e muito gostosa, que todos vão aprovar. E essa receita pode ser uma grande oportunidade de negócio para você, hein? E no terceiro dia, nós vamos aprender como começar o seu negócio em casa. Essas dúvidas de detalhe, como fazer com que uma receita que já funciona vire renda extra para sua família, sem sair de casa, sem abandonar os filhos. E tudo isso de forma simples, descomplicada, com os 4 elementos que eu utilizo na minha confeitaria e que são garantia de sucesso. Estão prontas? Você está vendo que tem muita coisa boa para aprender, não é? Então vamos lá? Gente, quando eu decidi fazer essa Maratona Doce Saudável gratuitamente para vocês, eu pensei um pouco na minha história, porque eu sei que vai ajudar muitas mulheres. Muitas de vocês têm dificuldade em conciliar o trabalho fora de casa, as crianças, o dia a dia e essa agitação louca que nós temos, não é verdade? Pensando nisso, eu preciso compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e me fez chegar até a confeitaria saudável. No início da minha trajetória, eu não sabia nada de cozinha, não sabia fazer um bolo, mal fritava um ovo. Mas nesse período eu me dedicava muito ao trabalho, aos estudos e me formei muito cedo, sou fisioterapeuta de formação, em seguida eu fiz logo mestrado, com 21 anos eu já era professora da Universidade Federal. Então eu tinha uma vida muito voltada ao estudo, ao trabalho, essa rotina louca dessa nova geração. Mas dentro de mim sempre teve um desejo muito forte de ter filhos, de constituir uma família. E às vezes eu ficava me perguntando, quando isso acontecer, será que eu vou dar conta? Nesse período eu conheci meu esposo. Meu esposo é militar, nós nos casamos e os militares eles viajam para outras cidades. E na nossa primeira transferência nós saímos de Recife e fomos para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul eu tive uma experiência muito interessante, porque eu fui com o coração querendo trabalhar, dar continuidade àquilo que eu fazia, de tanto trabalho e estudo, mas algo dentro de mim impedia de dar continuidade a isso. Hoje eu sei que era Deus. Eu tenho certeza que Deus estava me dizendo que aquele momento era para eu dar uma pausa, eu parar um pouco e fazer outras coisas que não eram só o trabalho e estudo. Então vivi uma vida de dona de casa. No primeiro momento da minha vida, acho que mais ou menos com 26, 27 anos, eu era dona de casa. Aí foi quando eu aprendi um pouco a fazer feijão, arroz, macarrão, atividades do lar que poucas nessa geração sabem fazer. Mas aí, nesse período, eu descobri que de repente era bom ficar em casa também. Algumas atividades que antes para mim eram tão banais, tão simples, faziam sentido para mim naquele momento. E vieram os filhos. Eu engravidei em 2 anos dos 2 filhos, uma gestação muito próxima da outra. E me deram 30 quilos. Isso mesmo, quem me vê não pensa que um dia tive 30 quilos a mais. Mas quando eu tive o segundo filho, que eu tive muita dificuldade em emagrecer, aquilo começou a me incomodar, a me trazer um mal-estar, até com minha saúde também, isso me incomodava. Não sei se você se identifica com essa história, talvez sim. E nesse período eu vi que eu precisava mudar a minha alimentação e também pensando na alimentação da minha família.
Então eu fiz algumas pesquisas na internet, eu comecei a ver que existiam algumas trocas de ingredientes, que de repente, aquele doce que eu tanto amava, porque eu sou formiguinha desde bebê, viu? Aquele doce que eu sempre gostei de comer, eu poderia não abrir mão. Até porque eu estava numa fase que, com 2 filhos pequenos em casa, eu não estava disposta emocionalmente a viver uma dieta muito restritiva. Eu não queria isso para mim naquele momento. Mas eu sabia que eu precisava ajustar minha alimentação para ter mais saúde e para também conseguir emagrecer. Então foi onde começaram os primeiros testes na minha cozinha. Eu fazia algumas trocas de ingredientes, algumas substituições, comecei a ler, a entender como acontecia a mágica, principalmente da confeitaria, que eu não queria abrir mão dos meus docinhos. E, por incrível que pareça, em 4 meses eu perdi 20 quilos, só com a alimentação ajustada. Isso fez uma diferença muito grande, até no meu sentido e meu relacionamento com a cozinha. Eu comecei a despertar interesse, querer entender como aquilo realmente funcionava. Nesse período eu tinha uma conta de Instagram que era pessoal e eu ficava postando algumas receitinhas que eu inventava ou que eu copiava da internet e que davam certo, ficavam muito gostosas. E aos pouquinhos as pessoas começavam a me seguir e diziam: Ale, posta mais uma receita, posta outra, e aquilo começou a dar gosto. E eu postava cada vez mais e todo dia eu inventava uma receita diferente, eu aprendi uma nova ideia, sempre ali tentando crescer, evoluir, estudar. Nesse período, eu recebi algumas mensagens na internet de pessoas que se identificavam com a minha cozinha e pediam que eu fizesse um curso presencial. Na época eu estava morando em Salvador e tudo aconteceu em Salvador. Todas as coisas começaram a acontecer em Salvador. Eu marquei o meu primeiro curso presencial e em uma semana esse curso lotou. Quando eu abri a segunda turma, em uma semana também aquele curso lotou de alunas querendo aprender as minhas receitas saudáveis. Nessa época era salgado e doce. Então eu entendi que existia um público muito forte que queria aprender as receitas saudáveis. E eu comecei a investir. E nesse investimento de estudo, de aprendizado, eu vi que minha maior paixão era a confeitaria. Então eu decidi me dedicar só e exclusivamente aos doces saudáveis e inclusivos e abandonei a cozinha salgada. Então eu comecei a estudar, a me aperfeiçoar, a fazer cursos da confeitaria tradicional, convencional, cursos de cozinha saudável. E assim eu fui aprendendo a técnica, aprendendo a composição nutricional, entendendo de fibras, de composição, de ingredientes. E comecei a entender que aquilo tudo tinha um sentido, uma ciência por trás, que poucas pessoas entendiam. Eu tive muita dificuldade de encontrar literatura para isso, para estudar. Muito que eu aprendi foi no dia a dia, no teste mesmo, no coloca aqui não dá certo, troca isso, coloca o outro, aumenta aqui, diminui, joga fora ingredientes, joga fora bolo que dá errado. Se você faz testes como eu, sabe do que eu estou falando. Nesse mesmo período, eu fui selecionada para participar do programa Que Seja Doce no canal GNT. E meu maior objetivo em participar de um programa como esse, de rede nacional, era que confeiteiros da área tradicional provassem o meu bolo sem trigo, o meu bolo inclusivo e saudável, e provassem e dissessem: Ale, você está no caminho certo, esse bolo realmente é bom. Ou não, dissesse: Ale, não tá bom, isso não funciona. E para minha surpresa, eu ganhei o primeiro lugar. Isso foi maravilhoso para mim, porque eu pude entender que todo aquele estudo que eu estava fazendo, todo aquele investimento de tempo, de ingrediente, de teste, fazia sentido, que aquilo sim funcionava. Então eu botei uma prioridade na minha confeitaria. Eu não poderia trabalhar com subproduto. Eu queria que o meu produto sem trigo, o meu produto inclusivo, saudável, fosse igual ou melhor que um com trigo ou com qualquer outro ingrediente tradicional. Essa sempre foi minha meta e sempre será. Quando eu voltei do programa, eu recebi vários convites para trabalhar com vendas, então eu entrei nesse ramo de venda. As minhas vizinhas, que eram as minhas maiores cobaias, provavam os meus doces e bolos e diziam: Ale, vende! E com essa aprovação do programa Que Seja Doce, com essa premiação, eu me senti motivada para isso. Aí foi quando eu percebi a quantidade de pessoas que queriam comprar o produto, não apenas aprender, mas comprar e consumir. Gente, eu não tinha agenda, eu não tinha disponibilidade para atender tantos clientes. Era muita gente pedindo, encomendando: Ale, eu preciso desse bolo, Ale, eu preciso dessa torta, Ale, é muito bom, eu quero.
E foi quando a coisa começou a crescer, eu precisei investir em cursos online. As pessoas ao redor do Brasil precisavam provar o meu produto, conhecer as minhas receitas. E, gente, como o público da confeitaria inclusiva, da confeitaria saudável é fiel. Vocês podem provar isso. Quando eles testam o teu produto, quando eles consomem o teu bolo, o teu doce e gostam, eles voltam e querem mais. Eles não se importam com o preço. Claro que os insumos da confeitaria saudável são insumos mais caros do que comparado àqueles da confeitaria tradicional. Claro que são. Mas a clientela também é especial. É uma clientela diferenciada. Primeiramente, ela sabe o que é bom. Ela sabe que os ingredientes fazem a diferença. São diferenciados não só no valor, mas na qualidade nutricional. E também eles sabem que aquele produto vale o valor que paga. Eles investem na saúde deles. Então tenha ciência disso. Se você pensa, como eu trabalhei na confeitaria saudável, na venda, se você pensa em investir em comercializar os seus doces e bolos, saiba que sim, existe um público fiel esperando por você. Porque isso aconteceu comigo e eu posso provar com certeza com as minhas experiências do dia a dia. E hoje eu tô aqui, né, gente? Tô montando essa maratona doce e saudável para ajudar você aí em casa a sair do zero, a sair dessa inércia, desse medo, dessa insegurança. Tenha convicção que sim, existe um público esperando pelo seu produto, que você também precisa estudar, que você também precisa aprender, que você também precisa produzir um bolo de qualidade, um doce realmente que funcione, que atenda a esse público. E que esse público, sim, vai ser fiel a você como produtora. Vamos lá, gente? Vamos botar essa mão na massa e vamos começar de vez a nossa produção, nosso aprendizado e nossa evolução na confeitaria saudável? Então, estou te esperando agora! Para começar a nossa maratona doce saudável, hoje nós vamos tratar de um assunto que pega vocês, que é a substituição de ingredientes. Mas primeiro a gente tem que bater alguns pontozinhos que são fundamentais e básicos para o entendimento da confeitaria. A confeitaria saudável e a confeitaria inclusiva, elas são diferentes. E a gente precisa entender, principalmente se você quer atender um público relacionado a uma ou a outra confeitaria. A confeitaria inclusiva é a confeitaria que atende aquelas pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, seja por opção ou por questões de saúde, tá? As pessoas que têm alguma dificuldade no consumo de farinha de trigo, com glúten, ou as pessoas que têm alguma intolerância à lactose, à proteína do leite, ou os diabéticos que não podem consumir açúcar. A confeitaria inclusiva vem para atender esse público. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma festa em família, mas quer oferecer um bolo para todo mundo na festa, mas tem aquele convidado que é diabético, ou tem o filho de uma amiga que é intolerante à lactose. Como incluir essa pessoa no seu evento? Com bolo, com docinhos inclusivos. Então a confeitaria inclusiva vem para esse público, tá bom? Já a confeitaria saudável e funcional, inclusive a gente pode usar os dois nomes, tá? Para a mesma coisa, para a mesma confeitaria, né? Ela tá atendendo aquele cliente que pensa na qualidade nutricional do produto. Se tem mais fibras, se é mais nutritivo. Então ele vai além da confeitaria tradicional. A confeitaria tradicional, ele pensa em como aquele bolo vai ficar gostoso e bem estruturado, por exemplo. Ou como aquela torta vai ficar bem apresentada e gostosa, né? Saborosa. Isso a confeitaria tradicional pensa. A confeitaria funcional e saudável, ela vai um pouco além. Ela pensa na questão dos ingredientes, na sua composição de nutrição, de fibras, de como aquilo vai contribuir para a saúde da pessoa que está consumindo aquele produto. Então é aí que pega a gente um pouquinho, porque como a gente vai fazer com que nosso bolo seja bem estruturado, seja gostoso, bonito, se a gente está usando ingredientes tão naturais, tão saudáveis, funcionais? Será que isso aí não vai pegar? Claro que vai, né? Eu sei que você tem alguma dificuldade em casa quando faz aquelas substituições. Por isso que essas aulas vão ser tão importantes, que a gente vai trabalhar nesse ponto, tá certo? A confeitaria ela é muito vasta. Nós temos tortas, bolos, quindim, pudim, mousse, sorvete, cookie, é uma infinidade de produtos, não é verdade? Mas eu quero focar com vocês em bolos. Por que bolo ali? Porque bolo, acho que é a primeira experiência de todo mundo na confeitaria, né? Quem nunca fez quando criança um bolinho ali junto com a mãe, com a avó?
Participou daquele processo junto os ovos, a farinha, o óleo. É toda uma química, né? E aquela experiência de ficar esperando no forno, o bolo crescer, aquele cheirinho invadindo da casa. Para mim, bolo é poesia. Então, vamos pensar na confeitaria saudável e inclusiva, na troca dos ingredientes do bolo, certo? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre temperatura dos ingredientes. Todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente para a receita do seu bolo. Primeiro, escolha uma receita de bolo confiável, uma receita que você sabe que funciona, é aquela que vai dar certo. Tem muita receita por aí que não vai dar certo, porque ela está mal feita, ela foi colocada com a composição errada, a disposição de ingredientes não está legal e não vai funcionar independente de temperatura de ingrediente, de forno, vai dar errado. Então, primeiro escolha uma boa receita. Pensado nisso, você tem que pensar nos ingredientes e a temperatura deles é muito importante. Por exemplo, se seu ovo, digamos que seu ovo está gelado e você coloca na mistura e ele vai para o forno gelado, vai dar um choque térmico. Isso pode solar o seu bolo, afundar, várias coisas podem acontecer só por causa da temperatura do ingrediente. Agora preste atenção. Se de repente, na receita que você confia e sabe que vai dar certo, está pedindo que a manteiga seja gelada, ou o leite seja quente, a água seja quente, acontece em algumas receitas. Faça como pede na receita, certo? Essa alteração de temperatura, ela só é variável de acordo com o que a sua receita está pedindo. Combinado? Outro ponto importante sobre temperatura é o forno. Existem fornos de convecção e fornos a gás, os domésticos. Primeiro eu vou falar do a gás doméstico. O forno que é da sua casa, a gás, ele tem uma temperatura dentro dele que eu posso dizer que não é uniforme. O que é que acontece? O fogo está embaixo do forno e essa temperatura ela sobe, então a parte de cima do forno, a temperatura em cima dele é mais alta do que embaixo. Então a gente sempre pede para você colocar o bolo na grelha do meio. Isso é muito importante, porque no meio vai estar equilibrado aquela temperatura dentro do seu forno. Nem vai estar muito quente porque não está na grelha de cima, nem vai estar menos quente com a grelha de baixo. E ainda existem fornos que do lado esquerdo fica mais quente que o direito, existe isso também. Então o forno a gás tem essa desvantagem, não tem como você controlar a temperatura exata em todas as partes dele, tá? E ainda tem outro fator também, a idade do forno também vai dar alteração. Muitas vezes um forninho mais velho não tem tanta força para acender uma chama maior, ou o mais novo é o contrário. Então você tem que perceber, tem que entender o seu forno. Já o forno de convecção, a gente tem um controle mais exato da temperatura. Em todas as partes dele, a temperatura é a mesma. Então você consegue colocar vários discos de bolo e assar igual. Eu mesma nunca tive um forno de convecção, sempre tive o forno tradicional a gás. E sempre coloquei vários discos, não impede de você colocar não, tá, gente? A grande questão é só que você tem que ficar atento que o que pode acontecer com um não necessariamente vai acontecer com o outro. Talvez um cresça mais, outro cresça menos. E isso vai variar por causa da temperatura dentro do seu forno a gás. Combinado? Outro ponto importante no seu bolo é o tipo de forma que você vai usar. Às vezes a gente acha que aquela receita que sempre funcionou, que você sempre fez, pode dar certo em qualquer forma e não é bem assim que acontece, tá? Olha só, eu coloquei aqui algumas formas de diversos tipos e formatos diferentes. A forma de vidro, vou começar com ela é muito chata de fazer bolo nela. Eu nunca recomendo porque a transmissão de calor do vidro para o bolo é muito rápida. Então o que acontece? Muitas vezes o seu bolo queima na parte periférica, enquanto no centro ainda não está bem assado. Então eu não indico muito vocês utilizarem formas de vidro. A de Tefal também tem esse mesmo processo. A condução de calor dela é muito mais rápida, então acaba que pode acontecer a mesma coisa que o seu de vidro. Algumas Tefal existem várias camadas dentro dela que fazem com que a condução do calor seja mais lenta, então você consegue assar tranquilamente. Mas as chances de você queimar é muito grande, tá bom? As de alumínio, eu trouxe duas aqui, sem furo no meio. Existem as com fundo fixo e as com fundo móvel. Vocês estão vendo aqui, ó.
Essas aqui eu gosto muito da condução do calor para assar um bolo, acho bem tranquilo, ela conduz de forma mais lenta, então dá tempo do centro do bolo assar todinho até a periferia. E as de fundo falso são práticas para desenformar, né? Adoro, eu sempre tenho na minha cozinha. E tem também as de furo no meio, como essa aqui, né? As de furo do meio são super guru na cozinha, né? A gente sabe que todo mundo tem, a vovó tem, a mamãe tem, a filha tem. E ela é muito prática porque também tem a condução do calor no centro com o metal, então ela assa de forma mais uniforme ainda. E tem as mais modernas, como essa aqui, né, que é de aço fundido. Tem a condução do calor também mais lenta, então consegue assar o bolo de forma mais lenta, respeitando todo o processo, porque cada ingrediente tem seu tempo de assar. Então, assim, elas são bem mais caras, mas elas dão um resultado muito bom no seu bolo também. Então é muito importante que a gente fique atento ao tipo de forma que nós vamos utilizar no nosso bolo, porque isso sim vai causar algum tipo de diferença no resultado final. Eu gosto de aprofundar esse assunto nos meus cursos online, até porque tem também outros pontos a ser ressaltados, como a quantidade de massa que você vai colocar dentro de cada forma, porque isso sim vai trazer diferença no seu bolo e no seu resultado final. Pesos e medidas são fatores importantíssimos para o sucesso da sua receita. Eu sei que nem todo mundo tem a balancinha tradicional de cozinha em casa, mas a primeira coisa que eu indico para você que não tem é: compre a sua. Primeiro que não é cara, é barata e ela vai fazer muita diferença. Gente, a confeitaria é exatidão, é precisão, é matemática. Quando você comete erros nas questões dos números, vai dar erro na sua receita. Não tem outro caminho. Então, eu aconselho sim você utilizar a balança. Evite medidores como xícara, como copo medidor, colher medidora. Primeiro, que cada fabricante tem seu volume diferente um do outro. Até o formato da xícara pode variar e isso sim vai causar alteração na quantidade do ingrediente. E aí a sua receita vai desandar. Então, a balança é muito mais garantida, ela não é cara. E para mim é um acessório tão importante quanto uma panela no seu fogão. Tem que ter a balança. Então todos os nossos ingredientes vão ser pesados com a balancinha de cozinha. Agora vamos entender como a mágica do bolo acontece. Mágica porque é aquela história, né? A gente junta o ovo, junta o óleo, farinha e açúcar e de repente sai aquele negócio tão gostoso, né? Mas não conte muito com a mágica não, porque se você acha que vai jogar tudo lá dentro e o bolo vai acontecer, não é bem assim que funciona. Então vamos entender um pouquinho do significado e da representação de cada ingrediente no bolo. O ovo, ele é um elemento importantíssimo na estruturação. Ele dá liga ao seu bolo, ele dá maciez também e ele também pode dar leveza. Quando a gente tem aquelas receitas de clara em neve batida, por exemplo, ele dá leveza ao seu bolo. Então o ovo é um elemento importantíssimo. O açúcar, por sua vez, apesar de ser sólido, ele é um elemento líquido do bolo. Olha que interessante, porque quando ele é levado a altas temperaturas dentro do forno, ele vai derreter e caramelizar o seu bolo. E isso faz parte também do papel do açúcar. O açúcar não apenas adoça o seu bolo e dá sabor ao seu bolo, ele também age na estruturação do bolo. Então, a partir do momento que ele entra lá dentro da mistura, que ele vai ao forno e aumenta a temperatura, ele vai derreter, vai caramelizar o seu bolo. Outro papel muito importante do açúcar é que ele retarda a coagulação da clara do ovo. Olha que interessante. Ele não permite, então, que sua clara logo coagule assim que entra no forno e fique aquela camada branca estranha no bolo. Não. Ele retarda essa coagulação, fazendo com que o bolo asse em todas as suas etapas de forma certinha, bem ordenada, e também tem essa função. Ele também dá cor ao seu bolo a partir do momento que ele carameliza. Ele dá maciez, olha o papel dele na estruturação do seu bolo, e também serve como conservante natural. Então, muitas vezes, não sei se você já fez substituições do açúcar, quando você tira o açúcar e troca por qualquer outra coisa, o seu bolo estraga mais rápido. Já percebeu isso? É porque o açúcar é um conservante natural e ele ajuda assim a seu bolo durar mais tempo sem estragar. Nos meus cursos online eu gosto de aprofundar esse assunto falando sobre os tipos de açúcares e as substituições adequadas. A gordura do seu óleo também tem um papel importante. A gente pode utilizar a manteiga, o óleo, a margarina, né?
Mas a função principal, além do sabor que o óleo também dá, a gordura dá ao seu bolo, ele também traz umidade, é um elemento líquido da sua receita, ele traz umidade e maciez à estrutura do seu bolo. O fermento é o elemento que faz o seu bolo crescer. Nada mais é do que uma composição química que faz com que libere, em contato com a temperatura alta e o líquido, gás carbônico no seu bolo e ele cresce, né? Expande as estruturas e assim ele vai crescer. A farinha de trigo, por sua vez, é um elemento sólido da receita e ele é o maior responsável pela estrutura do seu bolo. Ele dá maciez, elasticidade, maleabilidade. Então a farinha de trigo é um elemento importantíssimo. Ele contém o glúten, que é a proteína mais importante da farinha de trigo, que faz com que retenha a água quando em contato com o líquido e a ação mecânica, quando você bate na mão, ou com a batedeira, ou liquidificador, enfim. Quando você bate, essa ação mecânica faz com que ele agregue ar ao bolo e assim faça com que o seu bolo seja fofinho, maravilhoso, delicioso. A farinha de trigo é vida. Mas muitas pessoas não podem consumi-la, né? Então a gente vai trabalhar esse ponto agora, quando a gente vai mergulhar nas substituições dos ingredientes sólidos. Nessa aula a gente vai aprofundar na substituição da farinha de trigo. Estávamos falando sobre a farinha de trigo. Pois é, a farinha de trigo é um elemento muito importante do seu bolo. Ela é a única farinha de forma completa nos seus macronutrientes, a composição com proteína, a composição com gordura, com carboidrato, tudo nela foi perfeito para o bolo. E ainda tem o glúten que faz toda a junção do ar na massa e faz tudo acontecer e ficar lindo e maravilhoso. Aí vê, tu tira um ingrediente tão importante como a farinha de trigo e substitui por outro ingrediente que não vai ter na natureza nenhum que faça a mesma coisa que o trigo faz e tu acha que teu bolo vai ficar igual? Claro que não vai ficar. Por isso, nós temos que entender o papel das outras farinhas se a gente quer, de fato, fazer um bolo de qualidade. Como eu falei, nenhuma farinha vai ter o mesmo papel que o trigo executa no bolo. Então, a gente tem que entender que cada farinha vai ter o seu papel e talvez, juntando de forma certa, nós obtenhamos um resultado semelhante ao trigo ou até melhor. E é essa a minha proposta para vocês. Eu trouxe aqui 5 bolinhos, todos eles tem a mesma composição de ovos, óleo, açúcar e fermento, a não ser a farinha. A farinha foi o ingrediente que eu troquei. Em todas elas, eu botei a mesma quantidade de farinha. Nesse primeiro bolinho aqui, eu utilizei a farinha de trigo, tá? Essa é a receita original com farinha de trigo. Nesse segundo bolinho, eu tirei o trigo e troquei pela farinha de arroz, apenas a farinha de arroz, na mesma quantidade. Esse outro bolinho aqui, eu troquei pela farinha de castanha do Pará. Só coloquei a farinha de castanha do Pará, também na mesma quantidade. Essa aqui, eu coloquei o polvilho doce e nessa aqui eu só utilizei a farinha de linhaça. Eu escolhi essas farinhas porque cada uma delas representa uma categoria que eu mesma fiz essa divisão, para poder entender a função que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, tá? E todas essas farinhas compõem o bolo que eu vou fazer na próxima aula de amanhã, então tá imperdível a aula de amanhã. Vamos entender como funciona isso aqui. Primeiro eu vou abrir o bolo feito com farinha de trigo, que é a receita original, básica. Para vocês entenderem, aqui eu vou abrir o papel. Quero que vocês percebam aqui a textura do bolo, é um bolo fofinho. Não é um bolo mole, é um bolo bem estruturado, fofinho, macio. E vou cortar aqui para vocês verem dentro como ele está. Olha aqui, ó. Todo o papel do glúten bem executado. Reteve bem o ar, um bolo fofinho, um bolo bem representado aqui, um bolo tradicional. Agora vamos ver o bolo feito só com farinha de arroz. Ele é um bolo também bem estruturado, fofinho, mas não tão fofinho quanto o bolo com trigo. Vou abrir aqui ele, vou tirar uma fatia. Lembrando que a farinha de arroz, ela não tem glúten.
Você percebe que ele é bem estruturado, porém ele não tem a mesma quantidade de ar que você vê no bolo com farinha de trigo. Outra observação também, ele é um bolo bem mais seco. Agora, vamos ver este bolinho aqui que só levou farinha de oleaginosa. Foi a farinha de castanha do Pará que eu escolhi. Você pode ver que ele afundou, não é nenhum segredo. Você vê que o bolinho afundou. Ele tá bem molinho. E agora a gente vai abrir ele. Você vê a quantidade de gordura que tem aqui até no próprio papel, quando a gente abre, e vê que realmente tem muita gordura aqui nesse bolo. E ó, vamos abrir aqui, olha só a estrutura desse bolo, feito só com farinha de castanha do Pará. Agora o bolinho feito com polvilho doce, a gente pode ver aqui que ele deu uma murchada, ele cresceu e murchou, assim que foi tirado do forno. Vou abrir aqui ele é um bolo firme, ele não é fofo, ele tá mais sólido. Eu vou cortar aqui para vocês. Ele parece, olha aqui, um pãozinho de queijo, né? E por fim, o bolo feito só com farinha de linhaça. Você vê que ele também afundou no centro, ele não se sustentou, tá bem molinho, bem macio. Vou abrir aqui ele pra gente ver dentro. Aqui, ó. Olha só que interessante a nossa observação com essa modificação, utilizando uma farinha diferente em cada bolinho. Mas antes de continuar, fiquem ligadinhas hoje, às 20 horas vai ter uma live comigo para eu tirar dúvidas sobre todos os pontos dessa aula. Então quem estiver junto comigo vai ter essa oportunidade de sancionar todas as dúvidas. Aí você vai apertar nesse botão aqui embaixo para ativar o lembrete dessa live, para você não ficar de fora. Então o que a gente observa aqui? As diferentes formas que cada farinha deu em cada bolinho desse. A farinha de arroz ela é uma farinha de estruturação. Deixa eu explicar isso aí. Eu gosto de dividir minhas farinhas em 4 grupos. Estruturação, farinhas de umidade, farinhas auxiliares na estruturação e farinhas nutritivas. Não que as outras não sejam nutritivas, mas o papel principal delas é agregar nutrição. Então são essas quatro divisões que eu gosto de fazer nas minhas farinhas sem glúten. A farinha de arroz é a farinha mais conhecida e eu classifico ela como farinha de estruturação. Você vê que é um bolo bem estruturado e a ausência do glúten você percebe nitidamente que ele agregou muito menos ar do que o bolo com trigo. A gente percebe aqui quando a gente vê as duas fatias. E também um bolo bem mais seco. A farinha de arroz ela tem menos gordura, menos lipídios que a farinha de trigo. Aqui a gente tem a farinha de oleaginosa, que eu escolhi a farinha de castanha do Pará, ou castanha do Brasil. É uma farinha riquíssima em gordura. Na verdade, qualquer farinha de oleaginosa é só você pegar o grão e moer até virar uma farinha. Nada mais é do que isso. Então ela é riquíssima em gordura. Então a gente tem um bolo muito úmido. Eu classifico essa farinha como uma farinha de umidade, ela traz umidade para a receita. A farinha auxiliar que eu escolhi para esse bolo foi o polvilho doce. Você vê aqui, ó, um bolo totalmente deformado. Você vê que não é o papel dele a execução de um bom bolo, de um bolo perfeito. E eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. E por fim, a farinha de linhaça, que eu classifico ela como uma farinha funcional, uma farinha nutritiva, que tem esse papel, mas não tem papel de estruturação. Você vê que o bolo afundou. Agora nós vamos ver o sabor de cada um. Eu vou chamar um convidado especial. Vou chamar aqui Beto, meu marido, para provar cada um deles, porque eu provando é uma coisa, né? Agora quando eu chamo outra pessoa, a gente tem que ver o que a outra pessoa tem a nos dizer sobre isso. E sabor, sim, é um fator muito importante, né? Vem cá. Dê tchau para as meninas. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, Fazer esse sacrifício aqui. Vamos lá. Esse aqui é o bolinho de trigo, eu quero que você prove, que é o bolo padrão, para você comparar o sabor das outras. É um bolo de iogurte,
com baunilha, tá, gente? Um bolo bem básico, aquele bolo simples da vovó. Muito bom. Tá bom? Isso. Quer mais? Quero mais. Agora o bolinho com farinha de arroz. A farinha de arroz ela tem um sabor característico. Você consegue perceber isso? Tem, né? Você quer Consigo, mais? sim. Consigo. É bem característico o sabor da farinha do arroz. Da farinha de arroz. Tem um rançozinho, eu gosto de usar essa palavra, um rançozinho assim, você sente que não é a farinha de trigo, não é verdade? Agora com castanha do Pará. Tem um sabor, né, bem úmido, bem gorduroso, né? Seu dedo você deve estar sentindo a gordura, né? No bolo. E o sabor característico da farinha, né? Da castanha. Você sente bem o gosto da castanha. Muito. É gostoso. Agora todos estão bons. Quem gosta de castanha do Pará vai gostar desse bolo, né? Com certeza. Agora o polvilho. Veja se dá algum sabor diferente da farinha de trigo. Diferente. Diferente, acho que não muito gostoso, né? Tô falando de sabor, o que é que você achou de sabor? Você vê que não tem o mesmo sabor dos demais, né? Falta algo. Certo. E esse é farinha de linhaça dourada. Tem um sabor bem forte também, né? Bem forte da linhaça. Bem da linhaça. Você gostou desse? Pode ser sincero. Não. Obrigada, amor. Gente, então a gente vê que também mexe no sabor do seu bolo, né? A farinha de trigo é o padrão e tem as outras que a gente pode utilizar. O que é que eu quero mostrar com isso para vocês? Eu quero que vocês entendam que a gente não pode simplesmente usar uma farinha e substituir diretamente com o trigo. Eu quero que vocês entendam o porquê do mix de farinhas. A gente precisa entender o papel de cada uma, unir na proporção certa, para assim a gente ter um bolo sem glúten perfeito. Então a gente precisa esse entendimento, a gente precisa entender cada papel, cada farinha, o que cada uma faz, para que a gente chegue perto do padrão que seria um bolo com trigo. Vamos agora falar sobre as farinhas de estruturação. Como assim, Ale? Farinha de estruturação é aquelas que dão uma boa estrutura para o seu bolo. Lógico, não use somente ela. É o que eu tenho dito aqui, batendo essa tecla sempre. Existe o mix, você tem que criar o seu mix. Mas a farinha de estruturação, ela tem um papel importantíssimo no seu mix. E quais são elas? Eu tenho aqui a farinha de arroz, a farinha de arroz branca, a farinha de arroz integral, que também é o grão do arroz, mas com a casquinha moída junto. E a famosa farinha de aveia. Lembrando que o grão da aveia em si, ele não tem glúten. Mas o manuseio, o processo de moer do grão, muitas vezes as indústrias, elas têm a contaminação cruzada. O glúten é uma partícula microscópica que fica no ar e às vezes fica também nos utensílios que moem a farinha de trigo, a cevada, que tem o glúten. E quando moe junto com a aveia, tem a contaminação. Então, se você tem algum problema com alergia ao glúten, o ideal é que você compre uma aveia, uma farinha de aveia que tem o selo de garantia que não tem o glúten. Tem também a farinha de grão de bico, que é uma farinha que tem um sabor bem marcante. É uma farinha que também tem um bom teor de proteína vegetal. Ela é uma farinha bem interessante e é mais utilizada na culinária saudável salgada. Mas dá pra gente aplicar em bolos sim, usando na medida certa. Tem também a farinha de amaranto, que é uma das minhas favoritas. A farinha de amaranto você não encontra normalmente ela como farinha, mas você compra o floco e moe no liquidificador até virar farinha, super fácil. Ela tem uma composição bem interessante de carboidrato, lipídio e proteínas, o que dá uma boa estrutura para o seu bolo. Claro, pessoal, existem outras farinhas no planeta Terra que são boas de estruturação, mas eu trouxe as principais e as que eu mais gosto de trabalhar. Todas elas dão uma boa estrutura para o seu bolo, mas sozinhas elas não fazem milagre. Agora vamos para as farinhas de umidade. Como assim, Ali, umidade? São farinhas que trazem mais gordura ao nosso bolo e, consequentemente, deixam ele mais molhadinho.
Eu trouxe aqui 4, mas tem outras, claro. A primeira que eu vou falar para vocês é a farinha de amêndoas, que é a mais famosa, também uma das mais caras. Farinha de amêndoa é uma farinha riquíssima em gordura e também tem muita proteína vegetal. Tem também a farinha de amendoim. A farinha de amendoim é uma das mais acessíveis, porém tem um sabor muito característico e muito marcante. Tem que saber usar ela. A farinha de castanha de caju é uma farinha mais neutra, muito boa de trabalhar, porque ela tem um sabor bem discreto. Tem também a farinha de castanha do Pará, ou castanha do Brasil, que de todas essas que eu apresentei é a mais gordurosa, a que tem maior teor de gordura. Existem outras farinhas, como a farinha de nozes, farinha de pistache, de avelã. Todas essas farinhas de oleaginosa são feitas pelo processo de pega o grão, vai moer e vira farinha, simples assim. E todas elas trazem gordura e umidade para a nossa receita. E quando usada em equilíbrio, dá um bom resultado no seu bolo. Eu classifico as farinhas auxiliares como auxiliares porque elas ajudam na estruturação. Sozinhas elas não fazem milagre. O amido de milho é uma farinha bem conhecida, você encontra em qualquer supermercado. Ela tem um papel importantíssimo na maciez do seu bolo. E não precisa ser um bolo sem glúten para utilizar ela. Na confeitaria tradicional, a gente usa muito amido de milho nas preparações com trigo, para deixar o bolo mais fofinho. E a gente pode também usar ela na preparação sem glúten. Ela é uma farinha sem glúten. Temos também a fécula de batata. A fécula de batata e o amido de milho têm o mesmo papel, maciez no seu bolo. Então, se por algum motivo você não pode consumir o amido de milho, você tem o seu substituto, que é a fécula de batata. Outra farinha auxiliar é o polvilho doce. O polvilho doce dá liga. Lembra do bolinho que eu fiz só com ele, como ele ficou liguento, igual um pãozinho de queijo? Aquele pãozinho de queijo que você faz, que dá aquela liga quando você corta, não é o queijo não, tá? É o polvilho doce que faz aquilo. Então ele tem um papel importantíssimo na liga. Vou dar uma dica para vocês que é um pulo do gato. A farinha de aveia, ela é muito ruim em liga. Ela é uma farinha boa de estruturação. Mas se você faz um bolo só com farinha de aveia, já percebeu que quando a gente corta a fatia ele meio que esfarela? É porque falta liga. Então o polvilho doce vai muito bem nessa hora. Todas essas 3 farinhas, elas são pobres em nutrientes e refinadas. Então eu aconselho vocês a usar elas com moderação. Dá para aplicar sim, seu bolo não vai deixar de ser nutritivo a partir do momento que você usa as outras farinhas combinadas e assim você vai agregar valor nutricional ao seu produto. Existem 2 farinhas que também são auxiliares na estruturação, que são mais nutritivas. A psyllium é uma fibra bem importante, que ela ajuda muito na liga. Eu particularmente acho que o polvilho doce tem um papel mais forte, executa melhor essa função de liga do que o psyllium. Mas se você não quer de jeito nenhum usar o polvilho, é uma opção o psyllium. Agora é bem mais caro e você tem que ter muito cuidado no uso, tá? O ideal é que você use até uma colher de sopa, a depender do tamanho do seu bolo. Temos também a goma xantana. A goma xantana também não é fácil de achar e algumas pessoas classificam ela como substituto do glúten, porque ele tem esse papel de agregar o ar. Mas eu não julgo que ele chegue à altura de um glúten. Ele pode sim juntar um pouco de ar, auxilia, mas não dá a mesma estruturação do glúten. Mas se você tiver em sua cidade, você tiver condições de comprar, é um bom auxiliar na sua receita. E também tem que ter muito cuidado na quantidade. Como falei, use até uma colher de sopa no seu bolo. E por fim, a classificação final que eu dou para as farinhas sem glúten é essas farinhas que têm um papel mais para agregar nutrição à nossa receita do que qualquer outro papel em si. Primeiro eu vou falar da farinha de linhaça, aqui é a farinha de linhaça dourada, mas você também pode encontrar a marrom. Só que a marrom, ela tem um sabor ainda mais forte que a dourada, então eu não recomendo a utilização em receitas. Eu prefiro realmente a dourada, apesar de ter um pouquinho um custo mais alto. E a farinha de coco, aqui eu trouxe em 2 versões, a farinha de coco branca e a farinha de coco escura. O sabor, na minha opinião, é muito semelhante, mas a farinha de coco branca, ela é ótima para a gente aplicar em bolos que a gente quer um bolo mais clarinho, branquinho.
E a farinha de coco escura, quando a gente usa um de chocolate, por exemplo, ou em panquecas, em crepes, vai muito bem. Todas essas 3 farinhas, ela tem um valor nutricional muito bom, é muito rica em fibras, também tem muita gordura, todas elas têm muita gordura. Só que quando a gente usa sozinha na receita, principalmente para o bolo, não fica bom. Elas têm uma péssima estruturação, vocês viram que eu fiz um bolo só com farinha de linhaça e afundou no meio, não fica legal, ela não tem firmeza. A farinha de coco também, ela é pobre demais em liga. Então, se você fizer um bolo só com a farinha de coco, ele esfarela demais, não cresce, ela é pesada por causa da gordura, então não deixa o agregar. Então, para estruturação não é legal. Aí é que tá, quando eu vou aplicar elas, a dica que eu dou para vocês é, quando eu tô fazendo um bolo que tem muita farinha refinada, farinha de arroz branca, eu botei muito amido, aí eu quero botar nutrição nesse bolo, aí eu mesclo, eu boto um pouquinho da farinha de coco ou eu boto da de linhaça. A farinha de linhaça em especial, ela tem uma liga melhor e algumas pessoas usam ela para esse papel também. Eu acho muito pouco a liga da farinha de linhaça, mas se você quiser utilizar e fazer um teste na sua casa, também vai muito bem. Olha essa palavra, teste. Tudo é teste. Aqui eu estou trazendo para vocês a minha experiência na confeitaria sem glúten, uma confeitaria mais especial, onde eu estou fazendo a substituição do trigo, em especial o trigo. E o que eu dou de dica para vocês montarem o mix de vocês é o seguinte: trabalhe a maior quantidade as farinhas de estruturação com as de umidade. E numa quantidade menor as farinhas auxiliares e nutritivas. E assim você vai ter um bom mix. Essa dica você não encontra na internet, não encontra fácil não, só realmente na minha maratona doce e saudável. Eu espero que você tenha aprendido muito, que você tenha absorvido o máximo de conhecimento e hoje, às 8 horas na live, a gente vai tirar todas as dúvidas que você tiver. Então, para você ser lembrada, aperte aqui embaixo no botão, porque assim você não vai perder essa live. É lá que a gente vai tirar todas as dúvidas, sancionar todas as questões que ficaram pendentes, para que você não tenha dúvida quanto às farinhas sem glúten na confeitaria saudável e inclusiva. E amanhã tem mais uma aula que está imperdível. A gente vai fazer uma receita de um bolo super fácil de fazer. Você não precisa de batedeira, de liquidificador. Eu vou utilizar as farinhas que a gente fez aqui naqueles bolinhos, todas elas, usando uma de estruturação, uma de umidade, uma auxiliar e uma de nutrição, para a gente ver o conjunto delas, como funciona bacana numa receita com custo baixo. E também vamos ver que uma receita simples como essa, prática, pode se transformar num negócio de sucesso na confeitaria para vocês. E se você ainda não está no meu grupo VIP do WhatsApp, faça parte clicando no botão aqui embaixo, porque é lá que você vai receber os links com todas as aulas da minha maratona. Encontro você amanhã!